Fala pessoal, como é que vocês estão? Estamos aqui em Tamboril. Eu vou até fazer isso aqui, ó, para vocês verem. Vamos lá, ó. Estamos na nossa hora de almoço aqui para dar um descanso. Eu aproveitei esse tempo tão gostoso, tão lindo, para realmente lermos a palavra do Senhor, para a gente fazer a nossa leitura, né, diária, e para que vocês acompanhem com a gente. Beleza? Nós estamos aqui em Tamboril. Vamos fazer a leitura para dar um tempinho que nós temos um descanso. A chuva logo vem, mas eu quero que você participe junto conosco, porque não há tempo que a gente não possa parar e ler a palavra de Deus e se encher dela, ok? Bora conosco fazer a leitura da palavra de Deus aqui no sertão. Como vocês sabem, hoje nós estamos no 25º dia da leitura. Então, o pessoal aqui, talvez apareça alguém aqui, mas vamos ler, se encher dela. E que a palavra seja um bom tesouro para nossos corações, ok? Queremos ler Gênesis 51:1 a Êxodo 2:10. A palavra diz assim: José atirou-se sobre seu pai, chorou sobre ele e o beijou. E em seguida deu ordens aos médicos que o serviam para que embalsamassem o corpo de seu pai. E Jacó foi embalsamado. O processo de embalsamento levou os 40 dias habituais. E os egípcios lamentaram sua morte durante 70 dias. Quando terminou o período de luto, José procurou os conselheiros do faraó e lhes disse: por gentileza, peço que falem com o faraó em meu favor. Digo-lhe que meu pai me fez prestar um juramento. Disse: morrerei em breve. Leve meu corpo de volta para a terra de Canaã e coloque-me na sepultura que preparei para mim. Portanto, peço que me deixe ir sepultar meu pai. Depois voltarei, sem demora. O faraó atendeu o pedido de José e disse: vá, sepulte seu pai, como ele o fez prometer. Então José partiu para sepultar o seu pai. Foi acompanhado de todos os oficiais do faraó, todos os membros mais importantes da casa do faraó e todos os oficiais de alto escalão do Egito. José também levou consigo toda a sua família, seus irmãos e famílias deles. As crianças pequenas, os rebanhos e o gado, porém deixaram na terra de Gósen. Muitas carruagens e seus condutores acompanharam José, formando um grande cortejo. Quando chegaram à eira de Atade, perto do rio Jordão, realizaram uma grande cerimônia fúnebre com um período de 7 dias do luto pelo pai de José. Os cananeus que moravam na região os viram chorar na eira de Atade e mudaram o nome do lugar, que fica próximo ao Jordão, para Abel Mizraim. Depois disseram: esse é um lugar de lamento profundo para esses egípcios. Assim os filhos de Jacó fizeram o que eles haviam ordenado. Levaram seu corpo para a terra de Canaã e sepultaram na caverna do campo de Macpelá, perto de Manré. Essa é a caverna que Abraão havia comprado de Efron, o hitita, como sepultura permanente. Depois de sepultar Jacó, José voltou para o Egito com seus irmãos e com todos que haviam acompanhado. Uma vez que seu pai estava morto, porém, os irmãos de José ficaram temerosos e disseram: agora José mostrará sua ira e vingará a todo o mal que lhes fizemos. Por isso enviaram a seguinte mensagem a José: antes de morrer, nosso pai mandou que lhe disséssemos: por favor, perdoe seus irmãos pelo grande mal que lhes fizeram, pelo pecado que cometeram ao tratá-lo com tanta crueldade. Por isso, nós, servos de Deus, do seu pai, suplicamos que você perdoe nossos pecados. Quando José recebeu a mensagem, começou a chorar. Depois seus irmãos chegaram e se curvaram com o rosto no chão diante de José. Somos seus escravos, disseram eles. José, porém, respondeu: não tenham medo de mim. Por acaso sou Deus para castigá-los? Vocês pretendiam me fazer o mal, mas Deus planejou tudo para o bem. Colocou-me neste cargo para que eu pudesse salvar a vida de muitos.
Não tenham medo, continuarei a cuidar de vocês e de seus filhos. Desse modo, ele os tranquilizou e, ao tratá-los com bondade, José, seus irmãos e suas famílias continuaram a viver no Egito. José viveu 110 anos, chegou a ver 3 gerações de descendentes de seu filho Efraim e nascimento dos filhos de Maquir, filho de Manassés, os quais ele tomou para si como se fossem seus. José disse aos seus irmãos: em breve morrerei, mas certamente Deus os ajudará e tirará desta terra. Ele os levará de volta para a terra que prometeu solenemente dar a Abraão, Isaque e Jacó. Então José fez os filhos de Israel prestarem um juramento e disse: quando Deus vier ajudá-los e conduzi-los de volta, levem meus ossos com vocês. José morreu com 110 anos e os egípcios o embalsamaram e o colocaram em um caixão no Egito. Agora, seguindo em Êxodo, esses são os nomes dos filhos de Israel que se mudaram para o Egito com Jacó, cada um com sua família: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Asser. Ao todo, desceram ao Egito 70 descendentes de Jacó, incluindo José, que estava lá. Com o tempo, José e seus irmãos morreram e toda aquela geração chegou ao fim. Mas seus descendentes, os israelitas, tiveram muitos filhos e netos. Multiplicaram-se tanto que fortaleceram e encheram a terra. Por fim, subiu ao poder no Egito um novo rei, que não sabia coisa alguma sobre José. O rei disse ao seu povo: vejam, agora o povo de Israel é muito numeroso e muito forte, mais forte que nós. Precisamos tramar um plano para evitar que se tornem ainda mais numerosos. Se não fizermos e houver guerra, eles se unirão a nossos inimigos e lutarão contra nós e depois fugirão dessa terra. Assim, os egípcios nomearam capatazes para dirigir o trabalho do povo. Sob pressão, os israelitas construíram Pitom e Ramsés, 2 cidades que serviam de centro de armazenamento para o faraó. Porém, quanto mais eram oprimidos, mais os israelitas se multiplicavam e se espalhavam, e mais preocupados os egípcios ficavam. Por isso, os egípcios os forçavam com trabalho, com crueldade e o trabalho pesado. Tornaram a vida deles amarga, obrigando-os a preparar argamassa, produzir tijolos e fazer todo o trabalho nos campos. Eram cruéis em todas as suas exigências. O faraó, rei do Egito, deu a seguinte ordem às parteiras hebreias, Sifra e Puá: Quando ajudarem as hebreias a dar luz, prestem atenção durante o parto. Se for menino, matem o bebê; se for menina, deixe que viva. Mas as parteiras temiam a Deus e se recusaram a obedecer à ordem do rei. Assim deixaram os meninos viver. Então o rei do Egito mandou chamar as parteiras e lhe perguntou: por que fizeram isso? Por que deixaram os meninos viver? As mulheres hebreias não são como as egípcias, responderam as parteiras do faraó. São mais vigorosas e dão à luz com tanta rapidez que não conseguimos chegar a tempo. Deus foi bondoso com as parteiras e os israelitas continuaram a multiplicar-se e tornaram cada vez mais fortes. E porque as parteiras temeram a Deus, ele deu a cada uma delas a sua própria família. Então o faraó deu a seguinte ordem a todo o povo do Egito: lance no rio Nilo todos os meninos hebreus, recém-nascidos, mas também as meninas, e deixem as meninas viver. Por essa época, um homem e uma mulher da tribo de Levi se casaram. A mulher engravidou e deu à luz a um menino. Viu que era um menino bebê, e escondeu por 3 meses. Quando não conseguia mais escondê-los, pegou um cesto feito de junco de papiro e revestiu com betume e piche. Acomodou o bebê nos cestos e colocou entre os juncos, à margem do rio Nilo. A irmã do bebê ficou observando a certa distância para ver o que lhe acontecia. Pouco depois, a filha do faraó desceu ao Nilo para tomar banho, e suas servas foram caminhar pela margem do rio. Quando a princesa viu
os cestos entre os juncos, mandou a sua serva buscá-lo. Ao abrir a cesta, a princesa viu um bebê. O menino não chorava, e ela sentiu pena dele. Deve ser um dos meninos hebreus, disse ela. Então a irmã do menino se aproximou e perguntou à princesa: a senhora quer que eu chame uma mulher hebreia para amamentar o bebê? Quero, respondeu a princesa. A moça foi e chamou a mãe do bebê. A princesa deu à mãe do bebê: leve esse menino e amamente-o para mim. Eu pagarei por sua ajuda. A mulher levou o bebê para casa e o amamentou. Quando o menino cresceu, ela o levou de volta à filha do faraó, que adotou com seu próprio filho. A princesa chamou de Moisés, pois disse: eu o tirei da água. Eu não sei se eu falei, mas lembrando, hoje é o dia 25, então estamos aí numa caminhada boa. E não importa onde nós estejamos, nós vamos ler a Bíblia. Mateus 16, 13, 17 a 9. Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e outros ainda que é Jeremias e um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse: que grande privilégio você teve, Simão, filho de João. Foi meu Pai no céu quem lhe revelou isso. Nenhum ser humano saberia por si só. Agora lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei minha igreja. E as forças da morte não a conquistarão. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus, e que você ligar na terra terá ligado no céu, e o que você desligar na terra terá sido desligado do céu. Então ele advertiu aos seus discípulos que não disséssemos a ninguém que ele era o Cristo. Naquele momento em diante, Jesus começou a falar claramente a seus discípulos que era necessário que se fosse a Jerusalém e sofresse muitas coisas terríveis nas mãos dos líderes do povo e dos principais sacerdotes e dos mestres da lei. Seria morto, mas no terceiro dia ressuscitaria. Pedro chamou do terceiro dia e começou a repreendê-lo por dizer tais coisas. Jamais, Senhor, disse ele, isso nunca lhe acontecerá. Jesus se voltou para Pedro e disse: afaste-se de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim. Considera as coisas apenas do ponto de vista humano e não da perspectiva de Deus. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas se abrir mão da sua vida, a perderá. Mas se abrir mão da sua vida, por minha causa, a encontrará. Que vantagem há em ganhar dinheiro, em ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? E o que daria um homem em troca de sua vida? Pois o Filho do Homem virá com seus anjos na glória do seu Pai e julgará cada pessoa de acordo com as suas acusações. Eu lhes digo a verdade: alguns que estão aqui neste momento não morrerão antes de ver o Filho de Deus vindo em seu reino. 6 dias depois, Jesus levou consigo Pedro e os 2 irmãos, Tiago e João, até um monte alto. Enquanto os 3 observavam, a aparência de Jesus foi transformada de tal maneira que o rosto brilhava como o sol e suas roupas se tornaram brancas como a luz. De repente, Moisés e Elias apareceram e começaram a falar com Jesus. Pedro exclamou: Senhor, é maravilhoso estarmos aqui. Se quiser, faremos 3 tendas. Uma será sua, uma de Moisés e outra de Elias. Enquanto ele ainda falava, uma nuvem brilhante os cobriu, e uma voz que vinha da nuvem disse: Este é o meu filho amado, que me dá grande alegria. Ouçam-no. Os discípulos ficaram aterrorizados e caíram com o rosto em terra. Então Jesus veio e os tocou. Levantem-se, disse ele, não tenham medo. E quando levantaram os olhos, viram apenas Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou: não contem a ninguém o que viram até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos.
Agora vamos ler Salmos 21, de 1 a 13. Em tua força, Senhor, o rei se alegra. Gritem de alegria, porque lhes dás vitória. Concedestes o desejo do seu coração e não ligastes nada do que ele pediu. Tu o recebestes com riqueza de bênçãos, pusestes em sua cabeça uma coroa de ouro puro. Ele pediu-lhe, preservasses a vida e tu atendesses ao seu pedido. Seus dias os estendem para sempre, tua vitória lhe dá grande honra e tu o cobristes de esplendor e majestade. A ele destes bênçãos eternas e alegrias de tua presença. Pois o rei confia no Senhor, o amor do Altíssimo não permitirá que ele se abale. Tu alcançarás todos os seus inimigos, tua forte mão direita apanhará todos os que te odeiam. Quando te manifestares, tu os alcançarás numa fornalha ardente. Tu lançarás numa fornalha ardente. Sim, fogo os devorará. Eliminarás da face da terra seus filhos. Jamais terão descendentes. Embora conspirem contra ti, suas tramas perversas não têm sucesso, pois darão meia volta e fugirão quando virem tuas flechas apontadas para eles. Levanta-te, ó Senhor, em teu poder. Com músicas e cânticos celebremos tua força. Provérbios 5, de 1 a 6. Meu filho, preste atenção à minha sabedoria, ouçam bem o meu conselho prudente. Assim você mostrará discernimento e seus lábios expressarão o que aprendeu, pois os lábios da mulher imoral são doces como mel, a sua boca é mais suave que azeite. No fim, porém, ela é amarga como veneno e afiada como uma espada de dois gumes. Seus pés descem para a morte, seus passos conduzem direto à sepultura. Pois ela não se interessa pelo caminho da vida, não se dá conta de que anda sem rumo por uma trilha tortuosa. Dia 25, lendo 365 dias junto comigo nessa caminhada. Não importa onde você esteja, é preciso nos encher da palavra de Deus todos os dias. E hoje estou aqui em Tamboril com os irmãos, dá para ver todos eles aqui, tem um povo louvando a Deus ali. Vocês veem que aqui é o maior campo eólico, né? Eu acho que aqui, ó, lá você dá para ver ali as hélices, né? Catavento, sei lá o que você pode falar. Mas isso é a produção que eles têm aqui, porque aqui tem bastante vento. Espero que dê para ouvir aquilo que a gente leu aqui. E um forte abraço para vocês todos. Vamos continuar perseverantes na leitura. E aqui, ó. Descansar um pouquinho para caminhar, para compartilhar o amor de Deus. Ok? Pastor Christopher aqui com a leitura do dia. Deus abençoe vocês.